tarde, pessoal. Está todo mundo acordado aí? Está todo mundo tranquilo? Bem, irei falar aqui, né, sobre essa área de medições aí. Um dos projetos que está sobre a minha coordenação. A ideia, né, é que a gente tem um departamento, né, que faz o estudo, né, e pesquisa, né, sobre, digamos, tecnologia de redes e operações. E dentro da finalidade do NIC, cujo objetivo, né, é a melhoria da qualidade da internet brasileira, a gente tem uma área que se propõe a fazer essa parte de medição de qualidade, né? Obviamente, digamos, debater como é que se faz isso, não só a nível Brasil, como também a nível internacional, ok? E também acompanhar as tendências de padrões que estão sendo adotados no nível de internet, né? Para poder fazer essa parte de medições aí. Então, faz tempo aí que a gente não fala sobre CIMET, né? Porque a área teve toda uma reestruturação e a gente vai mostrar agora quais foram essas alterações aí que foram realizadas, né? Então, dentro dessa área de medições aí, né, o objetivo é fazer medição, mas fazer medição não de qualquer jeito. Então, a equipe acompanha os padrões internacionais, então, nos últimos tempos aí ficou bastante empenhado nesse padrão do IETF chamado LMAP, né? Assim como também a parte de, digamos, padrões aí que são utilizados, tipo TWAMP e coisas do gênero, que são padrões da própria internet, tá? Então, desenvolve esses softwares, né? E, em função do que é medido, né? Então, a gente disponibiliza essas ferramentas aí para poder fazer as medições. Isso acaba gerando resultados e o pessoal tenta analisar aí para ver se tem alguma correlação com outros dados que a gente tem internamente, né? E aí a ideia é propor melhorias, né, que possam resultar, né, numa internet melhor, tá? Dentro do plano amostral, né, quer dizer que a gente muitas vezes sente falta de um volume maior de medições, quer dizer que as medições são realizadas de forma voluntárias, são realizadas por acordos que a gente faz com alguma instituição. Então, vamos dizer assim, dependendo da quantidade de amostra, a gente consegue fazer um estudo, né, a nível regional, se a gente tiver mais amostra a nível estadual, e se tiver muito mais amostra, a gente consegue chegar a nível municipal, ok? Então, e a gente também tem, vamos dizer assim, o setor de estatística nosso, que faz todo um levantamento a respeito das TICs. E a gente tenta correlacionar esses dados aí com o que o setor de estatística nossa levanta, né? E com isso a gente tenta encontrar alguns dados, né, que possam ter correlação aí, tá? Então, encontrando essas correlações aí, sugerir ações aí em termos de política pública. E é importante aí que tenhamos uma série histórica e temporal. Então, só para citar aí um dos acordos que a gente tem com a Prefeitura de São Paulo, né? A gente faz as medições nas praças aí, quer dizer, que a gente acompanhou logo no início, a qualidade era muito ruim, não dava para usar, o serviço estava disponibilizado nas praças digitais aqui em São Paulo, e com essa ação aí, a gente conseguiu fazer com que a Prefeitura acionasse o prestador de serviço e passasse a oferecer um serviço melhor. Não adianta só você fazer a política pública sem você monitorar o que você está fazendo. Bem, o que a gente está medindo? Obviamente, as medições básicas, né? Velocidade, né? Perda de pacote, jitter, latência. Ok? Essas daí são as principais métricas, né?
que estão sendo envolvidas, né, e muitas delas aí são realizadas basicamente com essas tecnologias tipo T-WAMP, tá? Aí, o CEPTRO em números, né? A gente sabe que, na parte do IX, né, a gente está aí com quase 2.500 sistemas autônomos conectados nos IX. O tráfego de IX já ultrapassou os 8 terabits por segundo. Nós temos aí, na parte do CIMET, mais de 2,5 milhões de IPs diferentes realizando medições. Aí, a gente tem servidores, né, em 30 localidades, quer dizer, que está faltando só uma localidade aí para a gente completar todos os pontos de troca de tráfego. Então, é o único medidor cuja infraestrutura é totalmente nossa, né? Quer dizer, que não tem infraestrutura de medição em infraestrutura de terceiros. É toda infraestrutura nossa. Ok? Então, se vocês forem ver, né, quer dizer que tem outros números aí, né, que a gente tem aí, né, quer dizer que o crescimento esperado aí em 2019 de 40%, como o Júlio já reportou, né, e vamos dizer assim, 80% do tráfego de internet hoje passa por São Paulo. Bem, quanto à plataforma do CIMET, né, a gente tem os medidores web, né, a parte mobile com os smartphones, né, tanto Android quanto iPhone, né, e também temos softwares para poder ser instalado em máquinas, e também temos hardware, né, que são a utilização desses roteadores domésticos para poder colocar o software do CIMET nesses roteadores para poder fazer a medição. Na parte web, né, cabe destacar que, se vocês forem ver aqui, né, essa medição aqui embaixo, que diz respeito à perda de pacote, né, como que utiliza a tecnologia web? Web todo mundo sabe que funciona em cima de HTTP. HTTP usa TCP, TCP é uma transmissão segura, como é que você mede perda de pacote em cima de TCP? Então, a gente foi atrás, né, tem uma tecnologia aí que a gente consegue utilizar, vamos dizer assim, em cima do browser, a gente consegue fazer envios de pacote UDP, ok? E isso daí é disponibilizado nos principais navegadores, né? Mas tem que ter uma técnica em cima desse negócio aí. Então, hoje, talvez sejamos o único medidor em web capaz de medir perda de pacote por causa dessa tecnologia aí em cima de WebRTC. Bem, aí também na parte mobile, né, quer dizer, que a gente tem como diferenciar as medições aí, quando feito na rede mobile, a gente tem como diferenciar essa na rede 3G, 4G, coletando essas informações durante a medição, ok? Então, a gente consegue coletar esses dados e a gente processa essas informações aí, diferenciando o que seja de uma rede 3G de uma 4G. A gente tem a parceria com a Fiesp, né, cujo finalidade, né, foi dar um visual mais intuitivo para o usuário, tá ok? A engine é o CIMET, mas a visualização é uma visualização diferente voltada para o usuário. Então, você tem um bonequinho aí que vai ficar bravo quando a internet está ruim e você tem o bonequinho alegre quando a internet está boa, né? Então, é uma maneira de você se relacionar aí com o usuário, né, para poder mostrar para ele de uma forma mais didática como é que está a qualidade. Então, isso aqui é exatamente aquilo que eu falei. CIMET Box, né, é o software que a gente instala em roteadores domésticos e, através desse software, a gente faz medições periódicas. Então, você consegue fazer medições em períodos programados. Então, o default é medições a cada 6 horas e, se você quiser, você pode fazer a medição em período que você quiser. Temos aqui uma parceria com o MEC, né? E
essa parceria aí já está em vigor aí mais de um ano, né? Então, a gente já tem alguns resultados aí dessa parceria, né? Porque é esse medidor Educação Conectado, né? Então, esse medidor Educação Conectado aí, a gente tem 4,5 milhões de medições realizadas, né? Em 3.286 municípios. A gente está medindo 18.260 escolas, tá? Então a gente tem uma quantidade já razoável, esse número está crescendo mês a mês, né? Então, nesse mapa aí do lado tem as localizações das escolas, né? Se você vai clicando, você vai dando um zoom nesse mapa, né, que é público, vocês conseguem ver quais são as escolas que estão sendo medidas, ok? E tem escolas aí atendidas por satélite, tem escolas sendo atendidas por várias tecnologias, né? E a gente tem aqui, né, uma compilação de dados que mostra que, no caso aí da região Nordeste, né, é o segundo de cima para baixo aí, vocês podem ver que a parte de velocidade, né, ela é concentrada muito nas velocidades mais baixas, né? Enquanto que na região Sul e Sudeste, né, o Sul é os dois últimos, aí o Sudeste é o penúltimo lá, vocês podem ver que tem um espalhamento aí de velocidades maiores, se você olhar no eixo horizontal aí, tá? Então, se você pegar aquela informação que na apresentação do Rajesh lá, ele fala que você tem vídeo de 8K aí que você vai precisar de 30 mega, 40 mega, para poder ver, né? Eu diria que poucas escolas do Brasil teriam condições de assistir um vídeo 8K, tá? Na parte de latência, né, porque esse gráfico à direita, o que você enxerga aí que, principalmente nos dois gráficos de cima, né, o segundo, que é a região Nordeste, né, você pode ver que tem um espalhamento muito grande aí em termos de latência aí. Então tem muitas escolas sendo atendidas por satélite, né, na região Norte também, que é o terceiro, né, que você vê uma latência bastante alta aí. Enquanto na região Sul e Sudeste, vocês podem ver que a latência é bem menor, tá? Então, são números que acabam sendo apresentados aí, né, e que começa a fazer sentido para o MEC, né, o que deve ser feito a nível das escolas, né, para poder ver que tipo de ação eles podem tomar em relação à qualidade da internet que tem nas escolas aí. Na parte de IPv6, né, quer dizer que a gente coleta as informações de geolocalização, né, então isso daqui são as medições aí que são realizadas aí pelo CIMET Web, né, e com essas informações aí você tem mês a mês aí quais são os municípios que tiveram medições em IPv6. Isso daqui é um projeto que a gente está querendo voluntários, né? A gente está querendo 100 sistemas autônomos aí para ser voluntário nessa primeira fase. A ideia é que a gente ofereça esse CIMETAS aí, esse é o CIMET AS, né, de Autonomous System, para podermos medir a qualidade do sistema autônomo, né? E a gente está pensando mais nesse momento, nesse primeiro momento aqui, esses 100 voluntários têm que ser voluntários que são sistemas autônomos que estão conectados em pontos de troca de tráfego. Não pode ser sistemas autônomos que não estejam conectados em ponto de troca de tráfego. A ideia é disponibilizar essa ferramenta para quem está conectado a ponto de troca de tráfego. Por quê? Por que isso? Porque a ideia é que a gente avalie como é que está a conectividade deste participante do ponto de troca de tráfego em relação ao ponto de troca de tráfego. Então, a gente vai ter o servidor de medições, né, nos pontos de troca de tráfego para que a gente possa avaliar a qualidade do sistema autônomo em relação ao ponto de troca de tráfego. E também, né, quer dizer que o que a gente pretende, né, é que como que ele é capaz de fazer também medições contra outros participantes, a gente vai dar a possibilidade dele escolher outras
9 participantes, né, para poder fazer as medições que eles queiram com a frequência desejada, tá? Então isso daqui, né, é um projeto em andamento, a gente está procurando voluntários, então, se quem quiser se apresentar, né, a gente vai estar lá na mesinha nossa, se ofereçam e a gente vai entrar em contato para poder oferecer esse software aqui, né, porque tem as versões, basicamente, hoje é um software que você instala em máquinas de vocês mesmo, então, a gente não vai oferecer máquina nenhuma, mas a gente vai oferecer o software para vocês poderem instalar na máquina de vocês e, a partir daí, fazer as medições contra as máquinas que a gente tem nos pontos de troca de tráfego. Ok. E também aí, quer dizer, que está previsto aí, né, além das medições possíveis aí com o TWAMP, né, que é a latência GTP de pacote, está incluso o Trace Route, e também, em breve, a filtragem anti-spoofing aí. A gente quer saber como é que está isso, desde que vocês queiram. Em termos de arquitetura, né, como já foi falado, né, a gente vai ter os servidores dentro das nossas instalações, né, dentro dos pontos de troca de tráfego. Os processamentos vão ser todo centralizados no nosso data center, né, e a gente espera, com isso, visualizar como é que está a qualidade de vocês em relação aos pontos de troca de tráfego. E também vocês podem medir, vamos assim, de vocês até algum outro participante que vocês queiram, tá? Então, está aí, né, já chamei aí para vocês serem beta teste. E aqui tem uma novidade, né, porque a gente está medindo aqui, isso daqui é o X de São Paulo, né, a gente tem probes agora em todos os PICs, fazendo medições entre os PICs para poder saber como é que está a latência entre PICs aí. E na hora que a gente detectar algum aumento de latência, a equipe pode intervir mais rapidamente para poder sanar o problema. Então, quer dizer que a ideia é acompanhar como é que está a qualidade do X para que a equipe de operações possam atuar mais fortemente em cima da infraestrutura. Tá? A gente está utilizando estado da arte, né, que a gente está usando Kubernetes, estamos usando Kafka, Cassandra, né, banco de dados Cassandra, quer dizer que, então, é uma infraestrutura orquestrada, né, quer dizer que, no qual o próprio sistema se recupera sozinho, quer dizer que, em termos da parte operacional, é muito simples de operar, está totalmente automatizada todos os procedimentos. Então, quer dizer que a infraestrutura, vamos dizer assim, a gente levou um bom tempo aí para poder aprender tudo isso, mas hoje em dia a equipe está 100% aí, digamos, conhecendo todos esses softwares aí, está usando com bastante maestria. Tá ok? Temos várias parcerias, né? Principalmente internamente com a parte do CETIC, né? Também tem uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, com a Fiesp, com o MEC, né? E estamos abertos às outras parcerias aí. Então, era isso que eu queria falar. Pessoal, obrigado aí. Se quiserem entrar em contato, está aí os meus contatos. E estamos abertos aí a poder fazer essas medições para poder melhorar a internet brasileira. Obrigado aí, pessoal. Alguma pergunta para o Milton relacionada ao CIMET? Olá, Milton. Parabéns, está muito interessante. Agora, fiquei curioso sobre aquilo que você não explicou direito, que é o mecanismo de medição via UDP na web. Por acaso vocês usaram o Quick? Que o IETF está transformando para HTTP3? Não foi usado o Quick, não. Foi outra técnica? Então, basicamente... Tiraram o TCP da jogada aí? Basicamente, né, quer dizer, que foi em cima do
do que eles chamam de WebRTC, né? Pô, aí tinha que colocar... Pessoal, precisa me ajudar aí, pessoal. Qual que é o servidor aí que precisa... O ICE, né? Para poder descobrir como é que é os IPs relacionados com a visibilidade dessas medições aí, para poder fazer essa parte desse UDP aí. Quer dizer, tá? Porque assim, quer dizer que se você esperar o web, você vai ter que fazer a conectividade, entendeu? Quer dizer, então, a maneira que você tem para poder não fazer essa conectividade aí é você informar qual que é o IP que está sendo relacionado. IP e porta, e com isso você consegue fazer a medição UDP. Ok. Oi, eu tenho uma pergunta em relação à entidade aferidora da qualidade lá da Anatel, porque se tem toda essa estrutura do CIMET, que é muito boa, aí a Anatel lançou, por que temos dois, certo? Por que a Anatel lançou um outro que tem aquele que paga e que não é barato, que afere a qualidade, daí temos esse também que afere a qualidade e parece que é tudo desencontrado. Se existe algum projeto aí para a coisa talvez convergir e o CIMET ser o aferidor da qualidade da internet brasileira, que eu vejo que faz muito sentido. Bem, eu não vou polemizar, entendeu, pessoal? Porque, assim, quer dizer, que na hora que teve essa escolha aí de quem faria a medição, né, quer dizer, que naquela oportunidade a gente sabia que o único que capaz de fazer naquele momento era o nosso software, porque também a gente participou da própria elaboração da resolução. Só que teve conjunturas diversas aí que levaram a escolha do qual, vamos dizer assim, vocês sabem muito bem o que acabou resultando, né? E assim ficou, tá? Então, a gente não desativou o projeto em função disso, a gente continua oferecendo software de medição para a população, quem quiser utilizar, utiliza. E o que o pessoal precisa entender é que é o único medidor cuja infraestrutura é garantido em termos de gargalo, quer dizer, que a gente não tem gargalo, quer dizer, que a gente usa servidores, a gente tem banda disponível à vontade, ok? Quer dizer, que a gente mede principalmente quem está conectado nos PTTs, né? Tem que ser fora da rede de quem está sendo medido, porque se você coloca servidores dentro da rede de quem está medindo, seria equivalente a você medir a internet a curta distância, então não adiantava nada, né? Então, a nossa proposta está aí, a nossa proposta é única, a gente leva essa proposta não só a nível nacional, como também a nível internacional, ok? E para quem não tem conectividade com o ponto de troca de tráfego, a gente oferece um servidor que está nas instalações do AS 22548, que é o AS do NIC, ok? Então, todos os demais acabam fazendo a medição contra o AS do NIC, que é visível pelo mundo inteiro, tá ok? E também não tem gargalo, tá? Boa tarde, né, já. Eu gostaria de saber sobre a questão do CIMET Box. Nós tem lá um monte de questão de firmware, né, para hardware específicos, mas a gente não encontra muita facilidade em manuais, especificações, para fazer seria uma customização do OpenWRT para virar já o firmware que vocês estão utilizando. Vocês estão pretendendo fazer algum? O software do CIMET é disponível aí no GitHub, então quer dizer que ele é open, né? Quer dizer que e aí, se você tiver dificuldade, entre em contato com a nossa equipe que pode te ajudar. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Milton.